Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai explorar algo que parece até roteiro de ficção científica, mas é pura ciência. A ideia de que o ser humano pode ter o poder literal de remodelar a própria realidade ao seu redor. Nós vamos mergulhar nos dados e ver exatamente o que a física e a biologia de ponta têm a dizer sobre como construímos o nosso dia a dia. Bora lá? A grande pergunta é essa: dá mesmo para reescrever a realidade? É impossível não reconhecer que existe uma dor universal quando a gente questiona os limites da nossa própria vida. Tem um peso enorme, quase esmagador, de escassez que milhões de pessoas enfrentam diariamente. É uma realidade dura, né? Onde a ansiedade acaba ditando o ritmo de tudo e cria barreiras gigantescas para o bem-estar mais básico. Na prática, esse peso todo se transforma num ciclo vicioso terrível. A gente está falando daquela ansiedade financeira constante pela falta de recursos, do isolamento emocional causado por relacionamentos destrutivos e até da presença de doenças crônicas. Tudo isso vira uma espiral de frustração. É uma sensação de impotência tão grande que aprisiona as pessoas e torna extremamente difícil enxergar qualquer saída óbvia. Mas olha só que incrível o ponto de virada aqui. A ciência atual traz uma premissa incrivelmente empoderadora. A chave para quebrar todo esse ciclo da escassez não seria algo lá fora, no mundo externo, que precisa ser conquistado a muito custo. Na verdade, a capacidade de mudar o mundo ao redor começaria ao compreender a nossa própria estrutura. A saída já reside dentro da mente humana. E na física pura, isso aparece de um jeito surpreendente através do famoso efeito do observador, que é um dos maiores pilares da física moderna. Os estudos mostram que, quando partículas minúsculas, tipo os elétrons, não estão sendo ativamente observadas, elas ficam lá se comportando de um jeito difuso, como ondas. Mas é só introduzir um elemento de observação que o comportamento e o próprio resultado físico mudam inevitavelmente. É de explodir a mente. A diferença entre esses dois estados é absolutamente fascinante. De um lado, a gente tem a onda de probabilidade, que é como se fosse um mar de potencial infinito, onde algo existe em vários lugares ao mesmo tempo enquanto não é observado. Do outro lado, vem o colapso em partícula. A atenção focada, seja de um sensor mecânico ou da consciência humana, simplesmente força esse mar de potencial a virar uma realidade única, sólida e definida. Ou seja, a observação direciona a matéria. Isso significa que, no nível mais fundamental, o universo não é feito de coisas sólidas e fixas. Ele é um vasto campo quântico de energia e informação. É literalmente um oceano de possibilidades infinitas. E nessa analogia maravilhosa, a consciência atua exatamente como o navegador do barco, escolhendo qual dessas infinitas ondas de possibilidade vai colapsar e se tornar terra firme. Mas calma, que a física quântica é só metade dessa história. Quando a gente desce para o nível das nossas células, entramos num campo revolucionário chamado de epigenética. E na pesquisa inovadora, muito conhecida como a biologia da criança, isso tira o nosso foco lá do mundo subatômico das partículas e traz para a realidade complexa e tátil do corpo e dos organismos vivos. A escala dessa mudança de perspectiva é simplesmente imensa. O velho paradigma dizia que os nossos genes eram um destino imutável, um manual fixo. Mas o novo paradigma propõe algo espetacular. As células respondem ativamente à percepção que se tem do ambiente. Pensamentos e emoções enviam sinais químicos reais que podem literalmente ligar ou desligar genes. O medo, por exemplo, aciona um modo de sobrevivência. Já a gratidão envia sinais claríssimos para o crescimento e a cura do corpo. Agora, subindo do nível celular lá para o topo, para a complexidade formidável do cérebro, a gente esbarra no poder da neuroplasticidade. E aqui os dados da neurociência trazem uma revelação muito forte. A mente humana definitivamente não é uma estrutura fixa. Ela não é rígida e, de forma alguma, é incapaz de passar por uma mudança estrutural profunda. Essa reestruturação do cérebro acontece de forma literal. A rede neural se reorganiza a cada novo pensamento, abrindo caminhos físicos inteiramente novos. As novas experiências vão mudando essas redes ativamente. E ferramentas como a meditação, quando são juntadas com uma intenção muito clara e uma emoção elevada, funcionam como atalhos para acessar o subconsciente. Isso permite reprogramar velhos padrões e mostra que o próprio DNA carrega o potencial para escrever uma história de vida totalmente nova. E aí, toda essa teoria super instigante se transforma numa aplicação prática bem direta chamada visualização quântica. Basicamente, é uma técnica mental bem sistemática desenhada para colocar todos esses conceitos abstratos e descobertas em ação no dia a dia. É um treinamento intenso para o cérebro e para o corpo passarem a antecipar uma nova realidade antes mesmo dela acontecer. Essa prática é dividida em 3 fases principais.
O grande objetivo é usar o tal papel do observador consciente para, na teoria, forçar o colapso da onda de probabilidade numa nova experiência real. A estrutura pede para focar primeiro na estabilidade material, depois partir para as conexões interpessoais e, por último, consolidar tudo com o bem-estar físico. No primeiro passo, a instrução é criar uma imagem mental extremamente nítida, focada na abundância financeira. É visualizar os recursos transbordando, os números crescendo e sentir a liberdade absoluta. E o mais importante para a reprogramação dar certo é evocar de verdade aquele sentimento biológico de segurança e a gratidão profunda, sentindo emoção muito antes da evidência física sequer existir. Aí o segundo passo desloca o foco da mente para a conexão humana genuína. A ideia da visualização agora é construir a plenitude emocional de relações saudáveis e pacíficas. O método busca despertar intensamente a alegria daqueles momentos compartilhados, gerando um estado interno de gratidão enorme por um amor e pertencimento que já são sentidos como presentes. Por fim, o terceiro passo vai todo para a saúde física vibrante. O exercício é projetar mentalmente as células pulsando com energia pura e renovada, chegando numa harmonia interna total, sem dores ou limitações físicas. É epigenética sendo aplicada em tempo real. A imaginação é usada para inundar o corpo com sinais químicos otimistas, criando um ambiente perfeito para a saúde. O mecanismo central que faz toda essa engrenagem girar é genial. É a união exata de um foco inabalável, ou seja, a intenção consciente, com uma emoção elevada, tipo a gratidão ou a alegria genuína. Esse é o gatilho. O gatilho que traz o colapso quântico lá do mundo das ideias para a manifestação concreta. A observação humana deixa de ser só um registro passivo e passa a ser uma força ativamente criadora. E assim a gente chega ao clímax conceitual da nossa jornada. A ideia defendida aqui com muita força é que ninguém precisa aceitar a condição de ser apenas uma vítima de um ambiente imutável. Pelo contrário, é super possível adotar uma postura intencional e agir como arquiteto das próprias circunstâncias. Tudo isso culmina naquilo que chamamos de o comando final. Nessa ótica, a física vira um verdadeiro manual de instruções para a vida. A regra de ouro é sempre alinhar os pensamentos e as emoções com uma intenção. E o detalhe mais crucial de todos, não dá para ficar esperando passivamente o mundo externo melhorar para só depois se sentir bem. A proposta é mudar a frequência interna primeiro. É essa alteração que, na teoria, obriga o ambiente externo a se reconfigurar. O universo fica simplesmente à espera de um comando consciente. Para finalizar essa nossa análise, fica um conceito altamente provocativo. A ideia de reivindicar o papel central como o observador definitivo da própria existência. Diante de tudo isso que a física quântica e a neurociência revelam, fica a reflexão. Qual é o verdadeiro limite do poder da mente sobre a realidade material? É uma perspectiva fantástica que com certeza instiga a gente a pesquisar mais e a quebrar velhos limites. Muito obrigado por acompanhar mais essa explicação e até a próxima.